com você. Bom, gente, estamos de volta. Olha, são 13 horas mais 15 minutinhos desta quinta-feira, 15 de maio de 2025, né? Dando início aí ao nosso CâmaraCast, né? É a nossa sala de visitas, oportunidade que nós temos, e o amigo telespectador também, né? E a gente poder trazer informações, né? Utilizando personalidades do esporte, né? Aqui nós recebemos, nesse espaço, né? Atletas, dirigentes, profissionais de educação física, investidores, né? E a ideia é levar essa conversa gostosa, essa resenha para você, amigo telespectador, né? Aliás, sempre agradecendo a nossa audiência, cada vez maior. Não diferente a tudo isto, né? Hoje, uma presença ilustre, né? Está aqui o Luiz da Avog, gestor esportivo, profissional de educação física, e sempre que oportuno, né? Ele vem aqui, a gente discute, nos falamos por telefone, eu coloco ele como um ativista também, né? Sempre preocupado, de forma positiva, né? Com as questões que envolvem o esporte, né? Essa ferramenta é tão importante para a nossa sociedade. Luiz, bom te ver, obrigado mais uma vez de atender o nosso convite, viu? Que bacana que você está aqui. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo aí pelas redes sociais. A equipe de amigos ali atrás, o grande Juliano, que foi um dos que ajudou a divulgar o voleibol aqui do profissional de Guarulhos, eu lembro Superliga C. A gente assistindo o jogo lá, né? Do Guarulhos até 00:30, aquele tie-break longo. Tá assim, sempre pegando as informações e passando. Tem um estagiário ali também hoje, né? Sim, tá o Raí lá agora. Me sinto em casa aqui, me sinto em casa e é por isso que eu vim aqui hoje, né? Como uma conversa assim de amigos, pedir ajuda para você aqui, já que o seu programa e o seu nome, usar um pouco do seu nome aí, que eu chamo Ulisses de Embaixador do Esporte de Guarulhos, para nos ajudar nessa questão lá da São Rafael, da quadra das nossas crianças. Deixa eu só aproveitar o gancho aqui, né? Nós fizemos referência ao Raí, que está aí nos bastidores. O meu recado vai para você, universitário, né? Acadêmico, na área de comunicação. O espaço aqui está aberto, viu, gente? É sempre bom receber aí nossos futuros parceiros, né? Da mídia televisiva, no nosso caso aqui, né? Mas está aí o Raí lá, firme aí, já atuando conosco aqui. É sempre bom essa troca aí. Ô Luiz, antes de a gente entrar no assunto que traz você aqui, essa questão que envolve quadro, envolve espaço de trabalho, queria que você falasse um pouquinho da Avog, para a gente situar o telespectador. Eu te apresentei como professor, gestor da Avog. Fala um pouquinho sobre a Avog. Então vamos lá, Ulisses. Para falar da Avog, eu tenho que falar da quadra, né? Da São Rafael. Sim. A Avog nasceu, na verdade, como um time chamado Nitran, em 1986, na favela da São Rafael, nessa quadra que você conhece bem. Então era um grupo de amigos que jogavam vôlei e acabou crescendo esse time, um time de periferia, que depois ganhou respeito até nacional, porque fizemos finais dos jogos da cidade de São Paulo, né, passou até na televisão, 2 finais nossas, então incorporamos, mas a gente sempre teve essa visão social e criamos a Avog anos atrás. Então a Avog, a Associação de Voleibol Guarulhense, é uma associação de assistência social. Nós já entramos já, né, nessa vereda da competição e você nos acompanhou, você era funcionário da Secretaria de Esporte. A Avog chegou naquela época e ajudou, a estrutura era pouca para o voleibol. E nós chegamos lá, cada criança acabou recebendo material, tudo que era possível na época, sem nunca ter pego R$1 de dinheiro público. Não tem nada contra, só dando uma explicação, porque às vezes a pessoa entra nas redes sociais e vê a gente lá atrás, a competição. Mas toda a competição a gente ia atrás dos amigos, empresários que nos ajudavam. E hoje a gente está mais focado com essa parte social. Nós criamos anos atrás também a Casa de Ná, junto com a igreja, a Casa de Ná foi junto com o pastor Anderson, foi um monte de projeto. E nós criamos a Casa de Ná, que atendia mulheres vítimas de violência doméstica e estupro, crianças, né, também. Tínhamos, né, porque acabou quando mudou o governo, uma base da Cristolândia, que atendia dependentes químicos, esse pessoal que fica usando droga no centro de Guarulhos. Nós acolhíamos lá, enfim, a pessoa era acolhida da rua e depois voltava para casa com uma profissão, ou padeiro, pizzaiolo, esse tipo de coisa. É o que a Avog fazia. E depois nós entramos na parte da competição ali e voltamos, resgatamos agora para a base. E eu, né, como cria da São Rafael, muito orgulho, né? Eu cheguei na São Rafael, tinha 1 ano de idade, 71, fui criado ali, tenho muito orgulho de falar, filho de uma mãe que trabalhou como faxineira, que me ensinou muito,
e junto daqueles amigos ali. Nós acompanhamos pelo menos 3 incêndios na favela nessa época toda, né? E vimos tudo acontecer em volta dessa quadra, por isso que hoje a gente está aqui brigando por essa quadra. Hoje nós temos lá um projeto também que corre paralelo, que é do grupo do Poucas Ideias, que são os moradores lá, o pessoal da Antiga também, que organizou um time de futebol. E o Poucas Ideias hoje tem o Pouca Social, que trabalha com a molecada, e a VOG está auxiliando com essa experiência que nós pegamos, né, aqui fora, né, com a parte Luiz, social. só para ilustrar o telespectador, porque com certeza as pessoas devem estar se perguntando, né? Tinha um espaço ali que era do Estado, que era o antigo CSU. Isso. Não é isso? A minha relação com essa quadra... Centro Social Urbano. Centro Social Urbano. A minha relação com aquele espaço, ele se mistura com a minha vida, porque na verdade eu estava lá no dia da inauguração. Eu era uma criancinha, né? O pessoal tocando lá, veio gente, porque era até a época do militarismo. Sim. O Centro Social Urbano, ele se divulgou se distribuiu no país inteiro. Sim. Então tinha uma área tipo um anfiteatro, então várias salas, foi servindo um monte de coisa. E essa quadra. Então a minha história de vida se mistura com aquilo lá. Eu costumo dizer que eu sou um vírus no sistema. Quando você fala da quadra São Rafael, é essa quadra? É essa quadra, do Centro Social Urbano. Porque assim, aquele espaço, a favela, ela foi crescendo nas laterais, mas se você olhar o espaço do Centro Social Urbano, ele é preservado até hoje. Tem uma parte enorme lá atrás, a parte da quadra. Assim, agora eu vou trazer... A gente viaja no tempo, né, gente? É tão gostoso estar aqui falando com pessoas importantes. Eu uma vez me vesti de Papai Noel. Eu sei dessa história, Luiz. Porque a gente tinha uma relação muito próxima, né? Lá com o Centro Social Urbano. O seu Nelson. O pessoal da promoção social, né? Isso. De Guarulhos atuava lá, tinha lá o seu Nelson. E aí chegou no dia de Natal, que tinha uma festa programada. Sim. A pessoa que ia, né, atuar lá como Papai Noel adoeceu, e aí eu falei, vamos lá, vamos resolver essa parada. E aí me produziram aquela coisa toda. Foi tão emocionante, Luiz. Então, essas coisas... Eu lembro que eu chorei muito. Quando, né, tinha um carro do Corpo de Bombeiros, quando ele fez a curva assim, né? Que eu vi aquela criançada, centenas de crianças, né? É a alegria verdadeira, né, Ulisses? Sim. Ó, quem quiser experimentar felicidade de verdade, sabe, uma coisa verdadeira, é fazer essas coisas para as crianças assim, sim, principalmente nas regiões de favela, né? Você que está nos assistindo aí, é uma coisa que vale muito a pena, sim, porque as pessoas não têm nada, então qualquer coisa que você chega lá de coração, elas aceitam bem. A favela não é aquilo que a gente está acostumado a ver na novela da Globo, né? Sim, então, quando eu falo que eu cresci lá, então o pessoal espera o quê? E aí, a gente sabe falar gíria, mas não é assim que funciona. Sim. Parece que você entra lá, é um eterno tropa de elite, é sempre na gíria, e não é. O pessoal que mora lá, são 28 mil moradores. É o pessoal que te atende lá no shopping, quando você vai trabalhar. Sim. É o pessoal, quando você vai passear. É o pessoal que cuida do seu filho nas escolas. Sim. É o pessoal que trabalha em posto de saúde. Sim. São pessoas que trabalham aqui, no momento não conseguem, né, ter um crescimento de morar. E tem gente que eu conheço lá que gosta de morar ali, porque, na verdade, lá é seguro. Sim, não tem dúvida. Vende-se uma imagem, a sociedade tem que pensar nisso, porque você acha que o dinheiro que circula na favela é o que mantém tudo de errado aí para fora? É lugar de bandido, não é nada disso. Lógico que não. Porque faz parte da nossa sociedade. É questão de você ser inteligente. Sim. Olha quanto que a renda de uma favela, se ela consegue manter a criminalidade, o que acontece, entendeu? Sim. Isso aí o pessoal, e eu não quero entrar nessa seara não, porque a gente tem base para falar, mas não é ali que está. O problema, inclusive, o que me traz aqui é isso. Sim. Porque eu queria saber assim, qual que é a sua, como é que é a sua moral? Ela é flexível? Por quê? Porque se você vê na televisão daqui a pouco, um noticiário aí, prenderam 2, não estou chutando ladrão aqui não, porque não apoio, meu trabalho é o oposto disso, mas prenderam o ladrão que roubou um celular. Aí vem um monte de comentário, ladrão bom, ladrão morto, isso, aquilo, tem que matar, a polícia não chega. Aí tem uns vereadores hoje lá que tem delegado, tem um menino que está se saindo bem, e o pai dele é delegado, então todo mundo que vive de dinheiro público, né? E é fácil falar eu quero ver agora, sumiu o dinheiro das minhas crianças, mais de 300 mil. E aí, se ladrão bom é ladrão morto, eu queria ver, e aí vai matar aí agora o pessoal do Maia, o pessoal do Vila Augusto, porque eles moram por aqui. Sim. E aí? Então, o que a gente quer é que seja feita a justiça, não é desse lado. Eu acho que não tem, todo radicalismo, ele leva para um lado ruim. Entendeu? Então, o que a gente está querendo aqui é que tenha um olhar diferenciado, porque uma criança que está lá agora, se você passar agora na São Rafael, você vai ver uma criança com a camisa do Poucas Ideias.
E ele está andando, ele está sonhando, ele pega uma bola velha e ele está sonhando em ser jogador. Sim. Entendeu? E outras coisas. Hoje a favela também ele está sonhando em ser cantor de rap, ele está sonhando em cantar trap, sim, ele está sonhando em trabalhar na internet. Estreito, né? Havia um tempo, né? Já ficou bem distante, graças a Deus, que essas crianças não tinham acesso a nada, né? Aliás, nem a família tinha, quanto mais a criança. E hoje, não é porque é morador de uma comunidade que ele não tem televisão, que ele não tem um celular, e que de repente está assistindo tudo e quer ser um desses. E ele, né, tem que quer ser um Neymar, quer ser um atleta de futebol, quer ser um cantor sertanejo, enfim, não é isso? E o nosso papel, né, de quem passou, é dar oportunidade para essas crianças sonharem, porque o sonho, primeiro começa com o sonho, sim, e o sonho vira objetivo. Então, como é que eu vou chegar nesse objetivo? Sim. E as coisas começam a acontecer. E o esporte tem um papel fundamental nisso. Então, é isso aí. A gente precisa de tudo. Eu fico muito feliz. Eu tenho vários atletas que começaram comigo e viraram profissionais, mas eu fico muito feliz quando um atleta meu, tem um projeto lá da Vogue, quando ele vai para a faculdade, né? A gente estava falando agora há pouco do meu sim, filho que mudou, está morando lá em Floripa, sim, e ganhou bolsa com 12 anos no Amad. Sim. E do Amad ele ganhou no Marconi, do Marconi ele ganhou no Mater Amabilis, do Mater Amabilis ele passou e foi fazer faculdade federal e agora está lá. Mas 4 felininhas minhas que começaram comigo lá com 12, 13 anos estão fazendo medicina esse ano. E aí vai. Então quando se fala em educação eu fico feliz. E o pessoal da favela, por que eu falo de mim? Porque eu sou uma cria de lá. Né? Aliás, ó, crias da favela com orgulho. Sim. Porque as pessoas pensam que de lá só vem coisa ruim, porque a imprensa passa, entendeu? Óbvio que são marginalizados, porque vivem à margem da sociedade. Então, isso sim, porque o que a gente está querendo aqui é isso. Né? Nós já não temos nada, e o pouco que a gente briga, que nos é oferecido pela lei, para falar do que se trata aqui, já entrando... Entrar nesse assunto, foi enviada uma emenda do Carlos Zaratini, que é um deputado federal. Presta atenção, gente, da importância dessa fala do professor Luiz aqui, por favor. Foi enviada uma emenda, mais de 300 mil reais, para o deputado Carlos Zaratini, para a reforma daquele espaço, que contemplava, vamos lá, tem fotos aí, tem vídeo que pode mostrar, essa quadra dos anos 80. Sim. Então a estrutura metálica está corroída em um monte de lugar. Temos imagens aí. Dá uma olhada lá. Nosso telhado está furado, então quando chove, é isso que acontece. Ó. Nós não conseguimos desenvolver o trabalho com as crianças e tem voluntários que dão trabalho lá, o Pablo, o tio Rei, eles dão treino lá do futebol e muita gente usa essa quadra, idoso, então dá uma olhada como é que fica. Sim. E o que acontece? As pombas fazem casa lá e dá uma olhada. É cheio de cocô de pombo. Atrás você mesmo ficou à frente de uma ação para esse espaço, não Sim, foi? Porque era tudo paliativo, o que a gente chama de perfumaria, porque tá ruim. Se deixar, vai ficando cada vez pior. Entendi. Mas essa emenda contemplava, vamos lá, eu queria passar a lista do que contemplava essa emenda. A reforma da estrutura metálica e pintura da estrutura metálica, fechar a quadra lateralmente com chapas, sim, colocar mais de 800 metros de rede para que essas pombas, que transmitem doença, que não entrassem na quadra. Perfeito. A remoção total do piso, porque o piso está todo desregular e buraco, as crianças acabam se machucando lá. Então, é uma situação que acaba prejudicando as crianças, entendeu? Sim. A reforma de todo o gradil da quadra ia ser trocada, colocar tabela de basquete, poste de voleibol, né? As traves do gol, isso dentro da quadra, e a reforma total e pintura. O bebedouro, porque nós não temos água para as crianças até hoje, né? É uma coisa que magoa muito, eu queria que você pensasse nisso, e não é criticando, porque para você ter uma coisa não precisa não ter outra. Sim. Mas, por exemplo, há anos que eu estou pedindo para ajuda naquela quadra. Né? Seja Secretaria de Esporte, Obras, o governo anterior. Aí você desce aqui na sua frente, tem o quê? Aquele piscinão. Passa no piscinão. O piscinão virou um clube. Eu passei lá vindo para cá e tá tudo pintado, tem hora de patins, tem brinquedos, um bebedouro super show de bola. Por quê? Mas está na Vila Rosário. É Vila Rosário aqui, né? Sim, Vila Rosário. Então, olha só como é tratado diferente o dinheiro público. Um lugar que já tem e tem que ter. Ele tem que ser cuidado, mas eu acho que onde não tem, tinha que ter um olhar diferenciado. Sim, então, isso na parte da quadra interna. Mas temos a outra área externa que teria brinquedo para as crianças, tá? Brinquedo, casinha, está tudo descrito lá no projeto. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, não é sonho. Isso aí foi feito um chamamento. O dinheiro veio, foi feito um chamamento, tudo documentado, e teve o vencedor da licitação. E cadê o dinheiro da São Rafael? Vamos aqui resumir tudo isso que eu acho de... Isso aqui a gente tem que prestar muita atenção nessa fala. É denúncia que estou fazendo aqui. O nome do deputado? Carlos Zaratini. Carlos? Zaratini. Zaratini. Deputado Carlos Zaratini conseguiu aí o envio
para o trabalho que vocês realizam lá. Para a quadra. Pra quadra. E isso eu sempre assim, não trago nada para mim, para a VOG, o que interessa é a comunidade. Lá para a quadra da comunidade de São Rafael. Qual o valor da Eram mais de 300 mil, não vou dar o valor exato porque teve uma correção, mas eram mais de 300 mil reais. Essa já veio aqui para os cofres... Já está nos cofres do governo. Então, e deixando também sobre o governo. Prefeitura Municipal de Guarulhos. Isso, e deixando bem claro que seria no governo do Guti, tá? Esse atual governo, eu não vou bater muito, porém, quando você assume o governo, você tem o bônus e o ônus. Ele manteve o secretário da Fazenda, que é o mesmo que cuida do dinheiro. Esse cara tem que saber onde é que está o dinheiro. Sim. Entendeu? Então esse dinheiro está no caixa da prefeitura. Isso está documentado? Você tem documentos? Tudo. Tem documentos, Luiz? Tudo documentado. Então eu queria saber das tratativas que a gente está tendo. Eu tive uma reunião... Só para o telespectador ficar bem situado em tudo. Então, existiu essa ação do deputado Zaratini, esse dinheiro entrou aqui nos cofres públicos, o Luiz está me dizendo que isso está tudo documentado. E nesse caso, Luiz, até onde eu entendo da coisa, é o que chama de verba carimbada. Ela não pode ter uma outra finalidade que não seja aquela, até porque se abriu uma licitação baseada... Com vencedor ainda. Com vencedor, baseado nesse volume de dinheiro que já estava aqui na administração pública. E aí não aconteceu nada. Então vamos lá, depois a gente está brigando por tempo, então falar das tratativas. Então, esse espaço aqui é mais um pedido de socorro para que as coisas cheguem no governo. Tá. Eu tive uma reunião com o secretário de obras atual, o Dr. Marcos, e ele me explicou a situação. Falou, Luiz, a situação é essa, o dinheiro realmente faltou, papá. E ele apalavrou comigo... Dá foto aí? Não. Isso aí mesmo. Foto, Ele apalavrou comigo que ia dar uma geral lá na quadra, uma reforma, inclusive com a instalação de um piso lá mais moderno. Tá? Então, mas isso está apalavrado, e ele é secretário. Na verdade, se não chegar recurso, ele não vai fazer. E olha, do que foi licitado e o que vai fazer é bem diferente. Se ele fizer o que ele se comprometeu, já ajuda bastante. Porque ele vai se comprometer a arrumar o telhado, colocar a tela, para os pombos não entrarem, e esse piso já vira outra coisa. Né? Mas não contempla tudo o que foi, o dinheiro que foi enviado. Então, ele recebeu super bem, sou muito grato, estamos na expectativa que isso aconteça, porque seria o mínimo. O mínimo seria assim, vamos arrumar dessa forma que dá a quadra, porque a gente não sabe o que aconteceu com o dinheiro. Lembrando que isso foi do governo do Guti. O dinheiro com certeza foi usado para uma outra finalidade, ou então como é que... Desapareceu o dinheiro assim, do nada? E aí o que nós estamos agindo então? Como, graças a Deus... Teve início da ação da empresa que ganhou a licitação? Não. Terminou assim, ela ganhou e a partir dali ninguém sabia responder nada. Ganhou, mas não recebe, então... Começou uma briga, assim, de briga que eu digo no sentido de o que aconteceu? E o pessoal vai enrolando, mas assim, a gente também... É por isso que nossa Rafael é poucas ideias, entendeu? Chega uma hora que você fala, então vamos ver o que está rolando aí. Vamos achar os donos. Quem foi que sumiu com esse dinheiro? Onde é que está esse dinheiro? Né? E quando a gente diz sumiu, não quer dizer que roubou, quer dizer que pode pegar esse dinheiro e deve colocar em outro lugar, né? Colocando aqui, gastou, pagou uma outra conta que não era para pagar, eu não sei. Né? Mas como eu não sei de tudo, porque eu sou professor também, minha parte é social, mas nós temos vários amigos, a VOG tem também uns times que disputam o campeonato da UAB. Inclusive 5 atletas minhas são bicampeões estadual. E Guarulhos também tem um time muito forte que está se formando, essas meninas estão jogando pela Penha, e tem um time forte, tem a doutora Cristina Poli, que faz parte das comissões da OAB aqui de Guarulhos, está conversando com o presidente da OAB e já está notificando a prefeitura. Porque se a prefeitura não der, não der os pareceres, não explicar o que aconteceu, não tomar providências, o próximo passo é Ministério Público. Nós vamos para cima para saber o que aconteceu. Porque assim, não falando desse caso, mas assisti filmes, né, que o pessoal falava, e uns filmes que eu assisti de Hollywood, para não me complicar, que tem que ter honra entre os ladrões, né? Porque, eles lá, aconteceu um caso lá, mais ou menos parecido com isso, né? De quem que a gente vai roubar? Você vai roubar da aldeia que já não tem dinheiro? Trazendo para a nossa realidade, eu acho que você pode desviar dinheiro daqui e dali, mas tem coisa que não pode. Sim. Essa quadra aí, por exemplo, é para criança, a gente só fala de crianças. Na prática aqui, até pegando o gancho do que o professor Luiz está trazendo para nós, isso aqui, gente, é de extrema responsabilidade. O pessoal acompanhou aqui, né? Inclusive participamos de todo esse movimento, de uma verba lá do Legislativo, que foi direcionada para a reforma do Tomeuzão e do Fioravante, não é isso? O prefeito, nessa questão, ele tem livre escolha de usar ou não a verba para isso ou para aquilo. Nesse episódio do Fioravante e do Tomeuzão, eu acho que houve aí uma situação até moral, né? Porque ele pode ter usado realmente para outra coisa, como de fato usou, né? Mas ficou aquele compromisso moral, né? De, olha, era para essa destinação e acabou que o dinheiro não chegou.
E aí noticiamos, está lá a obra, de certa forma, parada. E nós entrevistamos agora, recentemente, lá, autoridades da cidade, inclusive o prefeito, né, se prontificando. Até coloquei lá na entrevista, prefeito, qual é o novo prazo? Ele falou, não vou dizer do novo prazo, não quero ser irresponsável, mas a verdade é que o dinheiro sumiu. Então, esse caso que o Luiz está trazendo aqui, do espaço da São Rafael, é diferente, gente. Porque aqui já era uma verba carimbada para essa destinação. E mesmo estando carimbada, mesmo tendo uma empresa, né? Aliás, o do Tomeuzão e o Fioravante também. A obra foi licitada e está lá, não tem dinheiro. Né? E aí tem outro episódio aqui envolvendo lá a comunidade de São Rafael. O professor está trazendo isso aqui, já houveram tratativas. Onde está esse dinheiro que ninguém sabe? Foi usado por outra situação impossível. Né? Isso está sendo levantado isso, Luiz? Não, então, vamos lá as partes. Então, como está acontecendo? O secretário de obras apalavrou, e ele não tem nenhum motivo para não acreditar na palavra dele, né? Mesmo porque ele esteve envolvido lá atrás do começo do governo Guti, teve um deslizamento na favela, que várias casas foram derrubadas, e aí teve que fazer um murão, inclusive onde construiu uma quadra, que nós fizemos uma ação de pintura, que a gente mostrou para vocês. Mostramos aqui, então ele conhece lá. Ele apalavrou de pegar essa coisa, antes que nós que está enferrujado, se a gente perder aquela estrutura, acabou. Então, de arrumar a estrutura, de arrumar o telhado, colocar a grade e esse piso, entendeu? Então, isso é apalavrado, mas quem manda é o prefeito. Se o prefeito não mandar dinheiro, isso não vai acontecer. Então, o que a gente está fazendo? Correndo também na parte legal. Na parte legal, a gente está com a OAB Guarulhos tomando essas providências, essas tratativas de falar com o governo de qualquer coisa, para ver que se resolve, porque no final, o que a gente quer é resolver. Então, resolvendo, se não chegar nesse ponto, a gente vai em duas frentes. Primeiro, é o Ministério Público. E segundo, é a parte política mesmo, que nós vamos levantar. Porque é assim, gente, o novo governo assumiu, beleza, mas o secretário de Fazenda é o mesmo que era do Guti. Vários vereadores da base desse atual governo era do governo anterior. Inclusive, o líder do governo, que é o Celestino. Estava vendo, o Celestino foi do governo anterior e desse. Esse pessoal tem que dar uma satisfação, é chegar lá, pegar... A gente está falando, ó, Guarulhos movimenta mais de 7 bilhões de reais. Para você pegar 300 mil de criança. Eu vou falar uma coisa, aliás, eu não posso falar uma coisa porque acaba me complicando. Às vezes, eu entendo quem foi para o outro lado, os meus amigos foram para o outro lado, que cresceram comigo. Porque o sistema, às vezes, ele cansa a gente. O sistema, você agir pelo sistema, às vezes cansa, mas eu não vou desistir. Vou continuar batendo, querendo que as coisas aconteçam. Estão envolvidas nesse trabalho, Luiz? Você tem esse número? Ó, vamos lá falar do Poucas Ideias. Poucas Ideias também tem décadas de existência lá. Começou com o time da galera lá, um time super respeitado na periferia, na Várzea, time que conquista os resultados. E o Poucas Ideias faz o quê? Cuida das crianças. Então, por exemplo, agora... de parte dessas crianças. A Vera aqui, olha lá. Então, Poucas Ideias é o time dos adultos. A gente tem Páscoa, Poucas Ideias que distribui os ovos de Páscoa. Festa junina, Poucas Ideias que organiza. Dia das crianças, fecha a rua e um monte de coisa. E não é só na São Rafael não, já está distribuindo em outros lugares. Então, o Poucas Ideias, o projeto, ele vai cuidando disso, né? E aí criou o Poucas Social, que ali está o Pablo, né? É voltado, então, para que o Pablo, o Rei, eles dão aula para esses meninos e meninas dali. Sim. Esses meninos e meninas começam a ter o contato do que é o futebol profissional. E depois vão para times. Tem criança deles que começaram, que estão no Flamenguinho, ou que estão no Corinthians, acabam sendo contratados. Mas o mais importante, a gente pensar no futebol, não é. Ulisses, eu queria que você entendesse, eu não sei, a gente que é meio romântico, eu não sei. Mas nada vale mais a pena do que você andar na comunidade, você andar na favela. Eu não gosto de falar comunidade, não, favela mesmo. Eles gostam também. E você vê uma criança andando e sonhando. Porque o sonhar tira você de uma realidade, às vezes, muito brutal. Porque o governo não entra com saneamento básico lá, o governo não entra com nada. Ano passado eu pedi um professor na Secretaria de Esportes para poder dar aula lá no horário. E recebi a notícia que não tinha professor. Por isso que às vezes eu fico muito brabo quando eu vejo aqui, eu até saio dessa parte de competição, mas eu não acho justo um monte de associação com CNPJ particular com professores. Porque, por exemplo, eu não vejo médico que trabalha na prefeitura durante o horário de serviço da prefeitura prestando serviço numa clínica particular. Eu não vejo um GCM que recebe dinheiro público prestando no CNPJ de segurança. Agora, no esporte tem essas coisas. Então, eu desgostei, não quero nem discutir isso, mas eu fico assim, muito chateado. Mas a gente vive com sonhos. E o que eu quero é que as crianças tenham, sabe, entrar em lugar digno, com um bebedouro,
com vestiário, uma quadra digna, sabe assim? E a comunidade também usa aquilo, não é só para o esporte, vai ter algum tipo de festa, as igrejas usam aquilo lá para fazer ações, é onde tudo acontece. Por quê? Porque se minhas crianças vamos dar os jovens, eles vão sair para o Bosque Maia, e os jovens saem em grupo, não é assim? Se você tem filho, neto, não é assim que acontece? Se você que tem filho aí, não sai 3, 4 junto? Pega 3, 4 das minhas crianças e manda para o Bosque Maia. É rolezinho. Entendi. Eles entram lá, a polícia. Não, só eu terminar, Ulisses. Porque isso é importante. Sim, as pessoas têm que entender por que eu estou brigando. Porque se faz uma festa lá e o que acontece? É um baile, então é chamado baile funk. A polícia bate e vai falar que está tendo tráfico, como se todo mundo ali. Quando na verdade a pessoa ganha um salário mínimo, dá para dispor de 200, 300 reais para se divertir. Aí você fala de um espaço desse, que é o espaço que dá para usar dentro da comunidade, que não precisa gastar dinheiro para sair, somem com dinheiro. O que você faria? Fala sinceramente aí, até os pessoal, né, independente se você é de esquerda ou de direita. Você acha correto isso? Você acha correto sumir com 300 mil reais de arrumar uma quadra de criança na favela? E eu estou aqui indignado, eu até me exalto um pouco, mas é assim que eu sou também, entendeu? Porque não é certo. Há que ter honra entre os ladrões, é isso que eu acho que tem que ter. Tá certo. Só fazendo um paralelo, né? Você falou da participação de profissionais que são da secretaria, mas que estão envolvidos com as empresas que atendem o chamamento. Muitas vezes é porque já tinha um trabalho e acabou que a empresa que ganhou o chamamento incorporou e aí dá continuidade com a presença desse profissional. Né? Mas o fato é que, nós temos dito aqui, né? Falta profissional, né? O município com a extensão territorial de Guarulhos, né? A secretaria hoje tem 2 problemas graves. É espaço, né? Ou seja, ferramenta para trabalho, que são as quadras, né? Material esportivo, e o outro problema grave é a mão de obra. Secretaria de Esporte, eu vou falar a verdade. Para mim, é guerreiro que está ali. Tem que fazer todo mágica. Mundo. Porque não tem dinheiro. Eu falei do secretário, inclusive que o secretário Marco me recebe muito bem. Né? Ele tem uma visão... espero que coloque em prática, que é dessa visão do esporte para a periferia. Para isso acontecer, social, ele tem que pegar os professores, que tem, são poucos, e distribuir na periferia. Sim. Como é que nasceu o meu time, que a gente falou lá no Nitran? Porque tinha, lembra? Sim. Os Jogos da Primavera? Sim. Nós não pagávamos nada, treinávamos o ano inteiro. E aí tinha futebol, basquete. O clube lá, o Nitran. O Nitran. E aí treinava futebol, basquete, né? Não era isso, Ulisses? Era de graça. E quem organizava? Os professores. Antigamente, a Secretaria de Esporte era voltado para isso, para realmente... disseminar o esporte na periferia. Hoje, eu vejo a Secretaria muito voltado para a competição. E eu vejo uma competição muito sem resultado, sem assim, uma expressão muito forte. Eu vejo trabalhos, CNPJs, vamos dizer assim, né? Dando certo. Eu vejo o Hércules dando resultado. E não estou dizendo que é culpa do pessoal, mas assim, eu acho que está errado. Se você não incentivar que a minha molecada lá pratique esporte, não vai ter material humano para você. Aí fica só para quem pode pagar, e não estou sendo hipócrita, porque o trabalho que a Vogue faz hoje com Felininhas e Pumas é pago. Por quê? Porque eu não utilizo espaço público. Eu não posso vir aqui falar uma coisa para você, cheio da moral, e quando o pessoal vai pesquisar a minha vida, ver que é outra coisa. A Vogue faz trabalho com criança, mas eu pago a minha quadra. É tudo particular, minhas crianças pagam a mensalidade, tem recibo, tem CNPJ, tudo direitinho. Eu uso o espaço particular e pago para isso. Então, quando a gente está falando de espaço público, deixar bem claro, é um trabalho das crianças que moram no entorno. São 28 mil moradores, mais ou menos, ali. Participam a custo zero. Não, sim. Né? Custo zero. Nenhuma criança paga para frequentar lá o de trabalho. forma alguma. Poucas ideias que cuida disso tudo lá. E onde o governo devia estar. E o governo não está, a gente tem que ver nossa parte. Quando acontece de ser beneficiado numa situação dessa, o governo atrapalha. Já é difícil, né, acontecer. E quando acontece, você não vê esse investimento, essa receita chegar onde tem que chegar, é muito, muito triste, né, gente? Muito triste. São criancinhas, né, que estão ali, desejosas, né, em ter uma oportunidade, em poder ter a prática esportiva. E quando há alguém por trás que luta para que isso aconteça, é pego de surpresa. Lastimável, gente. Lastimável. Espero que... né, você já teve uma conversa lá com o secretário, não é isso? Deixar bem claro que essas reclamações... Que dê em conta desse dinheiro, 300 mil reais... né, obra do deputado. Aliás, o deputado, você teve contato com o deputado? Ele teve com a comissão dele. Ele falou realmente foi mandado e aí... porque na verdade assim, saiu de lá. Ele não podia levantar isso. Não vai, sabe por quê? Cadê o dinheiro que eu mandei para lá? Eu não quero politizar a coisa. Entra na política? Sabe por quê? Porque o deputado é do PT. O governo anterior se dizia da direita, mas... Porque na verdade, eu posso falar uma coisa, gente, também?
E aí eu estou no ramo da política. Não briga com parente, com vizinho por causa de política. Se vocês soubessem, quando acaba a eleição, eles se juntam nos melhores bares e vão tomar... Eu estou falando porque eu faço parte da... Eu estou mentindo, Ulisses? Não, é verdade. Eles vão tomar os seus vinhos de 10, 15 mil reais. Quem sai sempre deixa uma boquinha para quem perdeu. Fica todo mundo com cara, como diz uma amiga minha. E você brigando com seus amigos, aí seu parente. Não usa essa expressão, né? Fica todo mundo com cara de ué. É por isso que eu não estou falando, eu não quero politizar, eu quero que seja feito legalmente. Legalmente sai um dinheiro federal, veio para o cofre público da prefeitura, que tem que desenvolver, né, o trabalho daquele. É responsabilidade do executivo, que o executivo faça, então. Eu não quero saber de sigla partidária nem de nada. É isso, então que as coisas aconteçam. Não, deixar claro. Exatamente. Então, aliás, tudo que está sendo dito aqui, se alguém está assistindo aí que acha que, olha, o que ele falou não é uma... Estou aqui respeitosamente, mas vamos exemplo, olha, mas o Luiz esteve lá, falou, mas não é nada disso. O microfone está livre aqui, aberto, para quem quiser vir aqui. Agora, daí, né, deixa bem claro para quem... Porque às vezes tem uns assessorzinhos que estão começando agora e quer mostrar trabalho. Vai pesquisar a minha história. Eu nunca entro numa treta se não tiver documento. Aliás, né, já enviei aqui enviei para o programa aqui. Tudo documentado? Tem. Tudo documentado, tudo. Né, tem uma coisa que a gente aprende lá na favela desde pequeno, é que a sua palavra não faz curva. Né? Então, quando a gente fala o que a gente demorou muito para chegar aqui. Demorou muito para fazer o que a gente está fazendo aqui. Então é isso. O secretário de esporte atual nos recebeu muito bem e não tem responsabilidade nenhuma a respeito disso. Está bem claro que o atual secretário de esporte, nada, zero envolvimento nessa situação. O secretário de obras acabou de chegar, nos recebeu muito bem lá e está querendo. O problema é o seguinte, é que eles são secretários e quem manda é o executivo. Se o executivo não mandar o dinheiro, se não achar onde está esse dinheiro, isso não vai acontecer e aí sim vai acabar respingando sobre eles. E, sinceramente, eu não estou nem aí com esse lance de política. Eu quero que arrume a quadra lá e zere esse problema. E aprendi também na área pública, gente, a batata quente, né? Usei esse termo lá com a entrevista com o prefeito. É uma gíria, né? Mas eu acho que cabe, né? A batata quente cabe a quem está agora, né? Mas lá fulano já virou a página, o governo já é outro, dia 1º de janeiro já ficou para trás. O responsável por acertar isso, ou dar uma informação, é quem está no poder agora. Exatamente. Né? Tanto é que essa parte do Ministério Público, se chegar, espero que não chegue, né? Porque o que importa para a gente é resolver logo lá. Mas achar os culpados. Sim. E aí tem um lado do Ministério, mas eu acho que também tem que ter político depois, porque é isso que eu estou começando aqui agora. Porque se a gente descobrir quem foi, nós vamos ventilar, não, eu vou gritar. Tem que entender também. Às vezes o pessoal fala que eu sou muito ácido, mas você tem que entender onde eu vim. Eu não fui criado aqui, eu não fui criado na Vila Rosária, na Vila Augusta, eu sou cria da São Rafael. Lá a gente é criado diferente. Ele está aqui, não está brigando por uma situação dele, pessoal, Luiz, ele está legislando, nem sei se cabe esse termo, em função das crianças lá da comunidade, da favela, como ele colocou, que necessitam disso, gente. Que, olha, desaforo. Desaforo. Você tem é tão difícil conseguir as coisas, quando se consegue. Há um desvio de finalidade, gente, como é o caso aqui do que ele está colocando aqui, eu fico procurando um adjetivo que cabe, mas é lastimável tudo isso. Eu vejo assim, eu falo muito da minha história, né, e me exponho, as pessoas, nossa, você se expõe muito, Luiz, porque para mim não é vergonha. Né? Quando eu falo da minha mãe, que trabalhou como faxineira, e fez isso dignamente e me ensinou os valores. Então, minha mãe me ensinava o que é nosso. Então, desde pequeno, eu comecei a trabalhar com 7 anos. Então, assim... o que é nosso, fruto do nosso suor, do nosso trabalho, ele é digno. Né? O que nós estamos cobrando aqui é fruto do suor, do trabalho de quem mora, dos moradores lá. Não é fácil arrumar uma emenda dessa. Não é fácil chegar a um recurso para ajudar. Isso é nosso, isso é digno. Então, que as coisas aconteçam lá, porque, é o que eu estou falando, é para a comunidade, é quem está lá, entendeu? Então, é um dinheiro que não tinha que estar em outro lugar, não tinha que estar pago, sei lá o que pagou, o que foi, justificativa que foi. Esse dinheiro tem que ir para lá porque está impactar de forma positiva a vida dos moradores da São Rafael. Não tenho dúvida. Professor, estamos à sua disposição sempre que for necessário, né? Vamos aguardar, inclusive, o desfecho dessa pauta aí, desse assunto, né? Que as autoridades competentes, né, que estão vinculadas à gestão da cidade, deem uma resposta em caráter de urgência, né, sobre o que foi feito com esse dinheiro e o que vai ser feito daqui para frente. Né? O que vai ser feito. Eles estão aguardando lá uma verba que oficialmente entrou na Receita Pública com uma destinação específica e que até agora nada. Não é? Tá bom. Luiz, mais alguma coisa? Não, aí eu tenho, né? Acalmar um pouco os ânimos, né? Respira.
Mas eu queria mandar um beijão aí para toda a família Vogue. Estou com as felinas assistindo. Produção, precisamos trazer essas meninas aqui, olha. Não, são eu fico meninas vendo as fotos lá e falo, puxa vida, vamos trazer. Se não dá para trazer todo mundo de uma vez, porque é muito grande, né? Então. Vamos trazer aos poucos, mas temos que dar visibilidade. Então nós temos as Masters, né? Que são as felinas. Sim. Onças, leoas e leopardas. Temos agora também, tinha as felininhas e as puminhas, né? E agora temos as ferinhas, porque começou a dar treino misto, né? Então, meninos e meninas treinando junto. Inclusive, dois, né? São os filhos do Sandro, o levantador do Velocity, treinam lá. Mas eu queria fazer uma proposta para vocês trazer, sabe quem? A gente entra lá falando de empoderamento, das crianças sonharem, sim, né? E algumas meninas minhas passaram e vão fazer medicina esse ano. Eu queria que, de repente, ia ser legal falar da importância do esporte no estudo. Sim. Porque a gente fala muito de alto nível, mas eu queria assim, no estudo, porque o que não falam para muitos pais, inclusive os que estão competindo até por outras agremiações agora, quão difícil é essa vida de atleta. Sim, sim. Vê-se o time do antigo Veracity, que ganhou o Paulista e acabou. Aqui terça-feira, duas meninas, né? Do voleibol da secretaria, inclusive com a presença de pais aqui, né? Falando do significado do esporte na vida delas, né? Isso. Na vida delas. O esporte é muito bom nisso. Então eu queria mandar um abraço. E pro pessoal, eu estou dando aula agora também, lá pro pessoal lá das japonesas, lá do Hollins, lá na Liberdade. Opa! É uma situação nova, me chamaram, eu gostei. E queria mandar um beijão para elas também, porque estão assistindo lá. Hollins. Hollins, a Japinha joga, hein? Opa! É bom porque eu estou aprendendo com elas como se defende, que é uma outra escola, né? Sim. A escola asiática defende muito. Sim. E aí eu estou olhando o que elas fazem e trago para cá para minhas menininhas. É o que a gente está fazendo. É uma troca, né, gente? É uma troca. Olha, só para finalizar, né, gente? Feliz da criança que pode ter essa oportunidade, né? De, na sua formação, receber instruções dessa ferramenta abençoada que é o esporte, né, gente? Como isso muda uma nação, né? Como se muda. E a gente, muitas vezes, a pessoa acha que está distante, né? E tudo bem, é difícil, né? Isso depende de ações de governo, mas aqui nós temos núcleos, né? Vários núcleos onde não se paga nada, né? Então fica o meu recadinho para você, papai, mamãe. Sabemos que às vezes é muito difícil, mas que haja um esforço para que essas crianças possam, né, participar desses movimentos todos, né? Sempre chama a atenção da direção das escolas, sejam elas particulares ou públicas, né? Trabalhem o esporte nas suas entidades, gente, né? Que maravilha. Luiz, obrigado, viu, querido? Eu que agradeço, embaixador. Obrigado mesmo. E só para terminar, para quem não sabe, o Ulisses, ele tem uma história muito grande com essa quadra ali. Inclusive, uma proposta minha, já falei com o Juliano aqui, quando tiver tudo pronto, Ulisses, deixar bem claro, porque o pessoal gosta de homenagear depois que parte. Mas a minha ideia é que aquela quadra receba o seu nome depois de pronto. O embaixador, né? Ulisses Pinto. Isso não é coisa de para agradar, não, porque essa conversa vem desde o ano passado, né, Juliano? Da gente colocar aquela quadra com o seu nome de tudo que você fez ali. Ficarei muito lisonjeado, obviamente. Tá bom, gente. Nós vamos ficando por aqui. Foi o programa de hoje. Vocês viram aí no primeiro bloco com o Juliano, né? Competições em todos os níveis, em todas as modalidades, acontecendo até domingo. Nós vamos trazer tudo isso para vocês aqui, resultados, classificações, enfim, na próxima terça-feira, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana. Até lá.